Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Ah, poesia! O que significa dizer isso? Ah, poesia! De dentro de um quarto fechado, numa cidade perdida, num país obscuro, dizer ah, poesia deveria ser considerado até criminoso. Essa frase, ela devia estar sendo dita no topo das montanhas, no alto das pontes, devia estar sendo dita do topo do relógio da Central do Brasil. Essa palavra, ah, poesia, que diz tudo sem dizer absolutamente nada. Desde 2016, nós editamos o Garimpo, o mensário de poesia e espiritualidade, dando voz aos poetas, exaltando a liberdade, louvando a diversidade. E agora, em 2026, nós abrimos um novo espaço no Garimpo, um espaço onde os poetas têm direito a voz e rosto. E hoje, a nossa convidada é uma poeta carioca, nascida e criada no Rio de Janeiro. Conheceu a doutrina espírita aos 17 anos de idade. É autora de livros infantis, poeta e também ministra cursos de escrita criativa com contação de histórias. Ela está aqui para falar da sua visão de mundo, dos seus poemas, da sua vivência. Ela pode dizer tudo o que ela quiser, porque ela é Fernanda Oliveira. Fernanda, como é que a poesia chega na sua vida? Bom, eu sou uma pessoa que gosta de arte de maneira geral desde criança, mas eu não tive tantos incentivos assim por parte da família de buscar, né? É, então eu gosto de escrever poemas desde sempre, isso sempre rondou assim o meu universo, né? A poesia e os poemas, a música. Mas foi mais ou menos na época da pandemia que eu tive um contato assim mais direto e mais profundo, porque eu estava fazendo um curso de arte terapia, buscando mais uma ferramenta para o meu trabalho profissional, né? Minha primeira formação é como fonoaudióloga, então eu queria mais uma forma de atender pessoas que gaguejam. O plano inicialmente era esse. E por ser um curso muito vivencial, eu me lembrei do quanto eu gostava de escrever naquele processo. E por que eu falei da pandemia? Porque eu já estava fazendo esse curso quando a gente precisou ficar naquele período de isolamento e tudo isso, então buscando formas de ocupar o tempo com coisas que fossem prazerosas, eu encontrei um curso da Casa Poema, que estava oferecendo, né, pela primeira vez, nesse formato online. Então, eu comecei a frequentar as aulas com a Elisa Lucinda naquela ocasião e tive uma sensação assim de ter sido arrebatada. Era muito comum eu me emocionar em todas as aulas, porque eu me perguntava, meu Deus, o que que eu estava fazendo até agora da minha vida que eu não estava fazendo isso? Eu estou às portas dos 40 anos e eu estava fazendo o que que eu não estava fazendo isso, né? E foi muito emocionante, assim. Então, desde 2020 é que eu tenho tido essa vivência mais próxima e mais frequente, né? Mais levando muito mais a sério, né? Querendo conhecer os poetas e beber, né? Dos poemas das pessoas, o que faz a gente ter vontade de escrever também, né? Acho que é mais ou menos isso. Atirei-me do penhasco em busca de me acalmar. Fugi da febre dos dias ouvindo gemidos, pensamentos confusos e desejo de paz. Voei o voo veloz como se o tempo tivesse parado. Caindo e olhando para o céu, tive tempo de me arrepender. Tarde demais.
O vento tentou me segurar antes que eu sentisse o pouso fatal. Foi o fim e não foi. Desprendi-me do corpo inerte, ainda quente, destroçado. Vi-me vivo e sem a paz que queria. Morto o corpo e frustrado. Para quem interrompe a vida querendo se livrar do desgosto, sobra a decepção e revés multiplicado. Antes eu tivesse seguido, antes eu tivesse ficado. Há quem diga que oficinas de escrita criativa são coisas absurdas. Como se fosse impossível ensinar as pessoas a escrever. O que você me diz disso? Eu concordo em parte. Sobre ser impossível ensinar, né? Mas não acho que seja um absurdo. É, eu acho que é muito possível, muito real e muito potente, na verdade. O que a gente faz numa oficina de escrita criativa é garantir um espaço seguro e fazer algumas provocações, né? Talvez oferecer algum continente para que a pessoa possa se colocar sem julgamentos, né? E dar espaço para aquilo que já existe, já está ali. E nesse sentido a gente não ensina, né? Ninguém. Então, a gente gosta muito de dizer isso, né? Não existe uma pessoa que tenha uma vida comum. Todo mundo tem uma vida extraordinária, né? Todo mundo tem histórias extraordinárias para contar, para colaborar, para contribuir, para compartilhar. E nós não somos muito incentivados a valorizar as próprias histórias, as próprias palavras, os próprios sentimentos, né? Da maneira que, de onde eu vejo, eles deveriam ser valorizados. Então, a gente coloca numa prateleira muito alta, às vezes, né? A coisa da produção escrita ou da própria leitura, como se aquilo fosse alto demais para mim, né? Não, isso não é para mim. Então, poema é uma coisa para aquele grupo de pessoas do qual eu não faço parte. E eu acho que as oficinas de escrita criativa são uma das formas da gente aproximar as mentes e os corações de todas as pessoas desse lugar, né? Poesia não é para um grupo específico, é para todo mundo e está em tudo, né? Eu adoro repetir isso, que escrever não é para qualquer um, mas é para todo mundo. E não é a mesma coisa, né? Porque a gente não é qualquer um. Então, é, esse lugar do espaço seguro, né? Onde não haverá julgamentos, mas onde a gente pode estar de maneira corajosa e franca, né? Descobrindo o que há de si mesmo a partir do que a escrita revela. Porque, em última análise, é isso, né? Muitas vezes a gente não conhece aquele conteúdo que vai sendo revelado ali nos escritos, né? Então é isso, eu não acho absurdo, mas eu concordo que a gente não ensina mesmo. Eu tenho notado nos seus livros que a sua escrita ela parece se estabelecer num estado de tensão entre a prosa e o verso. E eu queria saber como é que é o seu processo de criação, como é que é o seu processo de escrita, como é que uma ideia vira texto. Te desprende do que não te cabe e nem olhes para trás. Vai com a paz da certeza de ser aprendiz capaz. Capaz de pousar nas quedas, capaz de iluminar, capaz de esclarecer, reconhecer e orar. Segue entoando a leveza das canções das cachoeiras e leva teus lírios contigo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aceita que te veste de beleza, de sentir, e renova em ti mesma a sabedoria de ficar ou partir. Se compreendes como lutar, avalia bem o que vale a tua luta.
Eu tenho um texto que fala sobre isso, chama-se Caderno de Brotos. O que que é um caderno de brotos? Eu sou a doida do caderno de brotos. Tenho cadernos por todos os lugares, bloquinhos e lugares onde eu anoto uma ideia que passou, uma palavra interessante, né, um sentimento, uma imagem, e vou guardando ali naqueles cadernos de broto, essas que são sementes para que eu possa trabalhar com elas e fazer frutificar em outro momento, né? Nem sempre o texto nasce pronto, alguns nascem, né? Quando eles são muito carregados de emoção, às vezes eles aparecem já com começo, meio e fim. Mas muitas vezes eu gosto desse outro formato de fazer, que é, como eu digo no texto, mexendo até dar o ponto, como se fosse um caramelo, né? Um doce. Riscando, rabiscando, trocando, mudando, avaliando, e me divirto com essa. É realmente muito prazeroso, assim, esse processo, né, é quase que de escutar do texto como ele precisa ficar. Sabe? Quando você lê mais uma vez, parece que está faltando alguma coisa aqui, e daí você dá uma ajeitadinha. Não, tem coisa demais, a gente precisa tirar. É, às vezes de um texto saem dois, né? Enfim, é um processo assim de construção mesmo, é um processo muito prazeroso. A poeta Cecília Meirelles, já que eu estou aqui conversando com uma poeta, vou trazer uma poeta. A poeta Cecília Meirelles dizia: Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Por que a poeta Fernanda canta? Eu podia trazer um outro poeta para responder essa questão. Ferreira Goulart, quando fala que a arte existe porque a vida não basta. É, eu descobri nos poemas uma forma de comunicação muito autêntica, sabe? É, muitas vezes o poema é capaz de fazer por mim uma comunicação que um discurso inteiro não daria conta de fazer. Muitas vezes um poema dá vazão a a um sentimento e me ajuda a organizar uma emoção de uma forma que nenhum remédio é capaz, né? Então, assim, a escrita é mesmo de onde eu enxergo, assim, da maneira como eu me relaciono com ela, uma ferramenta de autoconhecimento e de maneira de ser no mundo, assim. Quando eu entendi que era possível, né? Tem outros textos que falam sobre isso também. A criança que eu fui, ela não sabia que isso era possível. Ela não acreditou que fosse permitido. Ela teve medo de errar. Ela tinha medo de arriscar, né? Eu tinha, ou ela tinha, a criança, ideia de qual era a direção, mas não foi possível, né? E quando eu entendi que não estava tão longe assim, que podia sim estar ao meu alcance, né? Que eu podia sim fazer parte. É para mim também, sabe? Não é só para os outros, não, é para mim também. Quando eu entendi isso, não dava mais para fazer o caminho de volta, né? Você não consegue mais. Você entende que respira de um jeito, você não consegue mais deixar de respirar, sabe? É isso, assim, não dá mais para desver. É isso, não tem mais como fazer o caminho de volta. É, é uma necessidade mesmo. Eu não tenho essa resposta pronta, eu estou aprontando agora aqui na minha cabeça. Mas é uma necessidade mesmo, né?
tanto ouvir as outras pessoas e ler os poemas e imaginar falando os poemas, quanto, quanto querer escrevê-los e me divertir, às vezes me aborrecer com o que aparece dali, sabe? Colhe do pé ainda verde, sorvendo o sabor de vontade e morde o amargor da pressa que distorce a realidade. Força o tempo futuro que caiba no dia de agora, ansiando com incoerência a urgente invenção que devora. Então calma, tem paciência, a fruta boa demora. Doce ao justo tempo maduro, que gesta, figura e decora o poema nascente e seguro que a ousada boca aprimora. Trata o desassossego e te salva do mundo lá fora. Afinal, disse a velha sábia, toma um poema hoje e te olha. A melhor hora é agora. Uma pergunta que eu tenho feito para os poetas que têm sido nossos convidados é a respeito do garimpo. Tá? Você é uma das mais recentes aquisições do garimpo. Eu estava dando uma revisada e no último ano você foi uma das mais recentes a iniciar a ser publicada no garimpo. E eu queria saber da visão que as pessoas estão tendo, que os poetas têm a respeito do nosso informativo. O que você acha do garimpo? Eu acho que é uma iniciativa assim sensacional. É, a escrita ela tem esse papel de registro também, né? Mas é mais do que isso. O registro eu ainda acho que é muito superficial, é, é revelador de um momento histórico, né? Então, quando alguém, no caso você, reúne todos aqueles textos, né, dentro de uma publicação, a gente fica com uma espécie de suco, acho que eu vou usar essa palavra, né? Uma forma condensada ali, uma coisinha peneirada, não no sentido de ser melhor, mas no sentido de agrupar, né, as pessoas que estão interessadas de alguma forma. Então, assim, você falou que eu sou uma das pessoas que está menos tempo no grupo, e eu nem sempre consigo participar das publicações. Mas me dá uma satisfação muito grande poder fazer parte, né? Estar ali, até colaborando de outras formas com a organização dos textos, né? Me sinto, porque isso traz um sentimento de pertencimento também, né? E uma alegria de estar fazendo uma coisa que, de onde eu vejo, é muito importante, né? Leon Denis fala que a gente tem o dever de buscar para si o que é digno, o que é bom e o que é belo. Então, acho que nesse trabalho a gente está, de alguma maneira, né, seguindo essa dica aí. Temida e maldita, porém digna de honras. Ela me ensinou sobre a inexistência do fim. Coagiu-me até a estafa pela dor de perder e me ensinou que eu seria muito mais forte. Obrigou-me a encontrar dentro e em torno meus recursos de suporte, ao mesmo tempo que lembrou que não existe azar ou sorte. Temida e maldita, eu sei. Talvez me virem o rosto por afirmar que merece honras. Não que eu me importe. Eu vejo a vida, recorte do infinito tecido do tempo, onde cada experiência vale. Tudo conta no momento do renascimento. Ela é o transporte. Nos divide e nos afasta para deixar a saudade inteira. Temida e maldita. É a amorosa mão de Deus nos recolhendo. Aquela que aceitou fazer o trabalho mais duro é digna de honras. Temida, maldita, benemérita morte. Que pergunta você achou que eu ia fazer e eu não fiz?
Hum, eu não estava me preparando assim sobre as perguntas. É, sabe uma pergunta que eu acho que é difícil de responder? Você não fez e eu acho que é difícil de responder? Quais são os, os temas, né? Como é que os temas surgem? Por que que os temas surgem? Né? Da onde vem a inspiração? Às vezes as pessoas usam esse termo, né? De onde vem a inspiração? E Responde. é, eu acho que é difícil de responder porque não tem um jeito único, né? Não tem. Tudo e absolutamente qualquer coisa pode ser tema de poema, né? Tudo e absolutamente qualquer coisa. E, e tem valor, né? Por isso, porque está falando de um movimento que está acontecendo dentro e que precisa ser colocado. Então, às vezes, a gente, como a gente falou agora há pouco, né? Escreve sobre alguma coisa que nem estava pensando sobre aquilo, né? Não estava assim tão consciente, mas essa semana, até conversando com meu irmão também gosta de escrever, mas é mais tímido, sabe? Não, não é de compartilhar e tal. E aí me mandou um texto, dá uma olhada e vê e tal. Eu falei, Henrique, você já leu o que você escreveu? Olha só, né? E aí fiz assim algumas pontuações. Não, não é bem isso, não. Quem sou eu para dizer o que é ou o que não é? Mas eu acho que você deveria ler o que você escreveu. Olha essas palavras, né? E é isso, a escrita tem esse poder, né, de revelar o que às vezes a gente nem conhece. Então, a inspiração vem de todos os lugares, acho que da permissão, né, de, de se autorizar a se expor, porque não deixa de ser, né, uma exposição. Na noite especial, a noite de Natal, procurei teu nome vivo. Não estava entre as taças e os pratos, não vi entre os pacotes e as fitas o teu olhar assertivo. Quieta e em prece, fiz silêncio para te encontrar, querido irmão. Te vi, te vi na mão estendida, nas curvas perigosas da vida para as quais o teu verbo foi cuidado e proteção. Vi nas dores de minha história que me ensinaram sobre as vestes da vitória sobre o orgulho, triunfando a consciência e o perdão. Brotou em meu peito teu amor sem critério ou condição. Despi-me de sapatos e caminhei com os pés nus. A estrada pedregosa me feriu, mas segui firme em direção à luz. Tolice pensar que estarias na cruz. Vi teu recado no olhar do meu desafeto, dizendo: ama-o, este o presente que espero. Assinado Jesus. Fernanda, um dos últimos espaços para a poesia na mídia brasileira era um programa de TV apresentado pelo Antônio Abujanra. Ali, nesse programa, que em grande parte é uma das inspirações para o nosso A Poesia, ele costumava fazer uma pergunta aos seus convidados que agora eu pergunto para você. O que é a vida? A vida é uma grande oportunidade de múltiplas experiências. A vida é uma grande oportunidade de crescimento, de expansão. Nossa, isso foi a mais difícil até agora. Então vem mais uma. Fernanda, o que é a vida? A vida é o cotidiano, a vida é
formada dos aprendizados de todos os dias, a vida é estar nas relações, a vida é aprender a relacionar-se consigo mesmo, a vida é descobrir suas potências e suas limitações e trabalhar para que as potências possam ajudar as limitações a se desfazer. A vida é um grande exercício de desafios e pequenas vitórias. É. Para que ninguém diga que eu sou cruel, vamos terminar então com uma pergunta mais simples e mais leve, né? Fernando Oliveira, o que é a vida? Mais simples e mais leve, disse ele. A vida é como um livro que a gente vai descobrindo o que acontece enquanto escreve e vai se surpreendendo com a trajetória dos personagens enquanto a história está acontecendo. A vida é um grande movimento de inexperiências, tentativas, erros e acertos que vão tornando a gente mais pronto, mais amadurecido, mais capaz, né? E é muito interessante porque a experiência, né, vai trazendo essa leveza que normalmente quando a gente está mais jovenzinho assim não tem muito tempo de ter, né? A vida ensina a gente a valorizar o tempo, né? A identificar quais são as lutas e quais aquelas que realmente valem a energia, a identificar o que é de fato importante, o que é de fato urgente, e a cada vez menos valorizar os estímulos externos, não no sentido de não valorizar as relações, mas de dar o devido valor que cada pessoa tem, né? A vida vai se com o amadurecimento, né, com a experiência, a gente vai aprendendo que se colocar como prioridade é diferente, por exemplo, de ser vaidoso, é completamente diferente. Que respeitar o próprio tempo é diferente de ser egoísta, e que respeitar os desejos, trabalhar pela sua alegria, né, pela sua satisfação, é diferente de ser orgulhoso, né? Então, eu acho que eu estou num momento muito feliz, assim, de poder dizer que a vida é muito boa. Não que ela esteja sendo fácil, mas isso também vem da experiência, né? A gente identificar que os desafios, às vezes, é justamente o que vão fazendo com que a gente se torne mais capaz, né? Mais prontos para reconhecer as belezas, as levezas e poder aproveitar, né?